Espero que todos estejam ouvindo bem. É. E, em primeiro lugar, queria falar rapidamente assim sobre este evento. É a Semana da Luta Antimanicomial. Ontem foi o Dia da Luta Antimanicomial. Quem é da área da saúde mental sabe a importância desse dia. E, na verdade, a gente foi convidado para participar de um evento nacional que está acontecendo, com sede em Brasília, que é a Semana da Luta Antimanicomial, e vamos ter também uma roda de conversa na sexta-feira pela manhã, às 10 horas da manhã. E aí resolvemos discutir aqui um pouco sobre a política de saúde mental no Brasil, e agradecer, sobretudo, aqui a Cecília Vilares, que é presidente da Associação Brasileira de Familiares e Amigos de Pessoas com Esquizofrenia, a ABRE, uma ONG que tem sede em São Paulo, mas de projeção nacional e internacional, e a Adriana Pinheiro, que é nada melhor do que uma pessoa que está trabalhando na ponta, no serviço, é uma psicóloga, servidora pública do governo do Distrito Federal. Agradecer não só pela presença, mas também pela pronta resposta, foi uma coisa de última hora, e a generosidade, assim, a gente sabe como está difícil o tempo das pessoas na quarentena, e pela generosidade, pela presteza e pela vontade de estar aqui conosco. O evento aqui é produzido pelo Grupo de Pesquisa em Política de Saúde, e nós trabalhamos particularmente com saúde mental. E também queria agradecer de cara a equipe. Nós estamos fazendo um programa chamado Aflições Contemporâneas. Toda terça-feira nós temos uma live, essa é a segunda do programa, e essa live aqui, em cada semana tem um subgrupo que cuida da live. E nessa semana fizeram parte aqui, se eu esquecer, pelo amor de Deus, não me levem a mal se eu esquecer o nome de todo mundo, fizeram parte aqui o Tiago Ribeiro, lá de Foz do Iguaçu, que está na técnica, José Alberto Orsi, de São Paulo, está na técnica também, a Clarissa Zotes, Rica, quem mais? E, particularmente, a Letícia Saboia, com quem eu tive um diálogo essa semana sobre o fato dela ser ou não uma grande artista. Eu acho que ela é, ela acha que não é. Mas eu acho que ela é porque ela fez umas artes aí bacanas. Ela diz, não, mas isso tudo já está pronto. Eu digo, não, mas tem o olho artístico, tem a beleza, o culto da... conseguir captar a beleza e colocar a beleza no lugar. Eu tenho certeza que eu esqueci uma pessoa aqui agora, mas eu peço perdão desde já, que é estou falando de cabeça aqui. Bom, vamos ao nosso assunto de hoje. A saúde mental, ela é um campo, é uma dimensão da vida humana, né? Ela não é quando a gente fala saúde mental, a gente não está falando de um serviço, a gente não está falando somente de um setor da saúde, nós estamos falando das pessoas, nós estamos falando de nós. E hoje, principalmente, com essa quarentena, com essa ameaça que o ser humano está sofrendo, nós temos uma situação particular em relação à saúde mental de todos nós. Pessoas que são diagnosticadas com transtornos mentais têm suas dificuldades, seu sofrimento. Pessoas que não são diagnosticadas, mas que estão sofrendo. Todos nós dependemos, de certa forma, de uma configuração de que o país cuide, de que o Estado cuide, de que as pessoas cuidem, de que a sociedade cuide da saúde mental de cada um. Isso tanto em tempos normais quanto em tempos especiais, como é agora. Em tempos especiais, a gente sente mais. Em tempos especiais, por exemplo, na área da saúde agora, por exemplo, nós estamos percebendo toda a necessidade de um ministério bem organizado, de um governo bem organizado, de um trabalho intersetorial, para que a gente possa ter ações efetivas, para que a gente possa ter ações que vão realmente dar conta das coisas que nos ameaçam. Na saúde mental, nós temos, dentro do Ministério da Saúde, uma coordenação de saúde mental, que, teoricamente, é quem trata, quem faz as políticas, ou seja, quem pensa
como a gente deve tratar da saúde mental em nível governamental e que dá, de certa forma, o norte para todo o pensamento sobre o suporte à saúde mental, do ponto de vista dos serviços que o Estado oferece, mas também do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da forma como a sociedade pode participar na construção desse esquema, digamos assim, de formação do sujeito, de articulação em relações entre as pessoas. Isso é fácil de perceber quando você vê que os comportamentos sociais eles têm possibilidade de serem entendidos de uma maneira ou de outra. Por exemplo, até a década de 40, mais ou menos, 50, nós tínhamos comportamentos sexuais que eram diagnosticados pela sociedade como transtornos. Nós tínhamos comportamentos que eram considerados sinais de uma doença, sinais de um problema, que era necessário internar uma pessoa, que era necessário medicar. E hoje nós temos um dos maiores consumos de medicação de psicotrópicos, ou seja, de drogas para dormir, de drogas para distúrbio de atenção, enorme. O Brasil é um dos maiores consumidores de psicotrópicos no mundo. Então, a gente pensa, às vezes, que a política de saúde mental é uma coisa que está lá longe, está lá em Brasília, e é voltada para os serviços para as pessoas com transtornos mentais. Mas não é. Não é. Nós já tivemos um tempo em que a gente associava a ideia da saúde mental com a doença mental. E a principal referência em serviço, quando a gente pensava isso, eram os hospitais psiquiátricos conhecidos como manicômios. Né? Mania, cômio, hospital, que é uma instituição que apareceu mais ou menos no século XV na Europa e se disseminou pelo mundo e que hoje, até recentemente, era a grande referência quando a gente falava em qualquer pessoa que tivesse qualquer problema que a gente achava que tinha que segregar da sociedade. Hoje a gente pensa diferente. Hoje a gente tem, de 40 anos para cá, houve uma reforma conduzida no país, não só na área da saúde como um todo, formando aquilo que nós chamamos de Sistema Único de Saúde, o SUS. Foi uma criação brasileira baseada nos preceitos internacionais que já vinham sendo discutidos desde a década de 50, em que muda a percepção de como cuidar da saúde, de como se relacionar com a saúde, trabalhando muito mais na esfera social. E, junto a isso, desde a década de 70, nós temos um movimento pela saúde mental que também discutiu seriamente se a orientação que era dada até aquela época, de diagnosticar pessoas e segregar da sociedade, era a melhor para a condução dos rumos dos seres humanos nas sociedades diversas. E chegou-se à conclusão, eventualmente, que não, que as pessoas que antes a gente achava, que muita gente achava, que tinham que estar segregados da sociedade, na verdade, pioravam quando ficavam em lugares onde elas não tinham esses contatos sociais. E, eventualmente, nós fomos criando serviços chamados serviços substitutivos, que foram serviços que pretendiam substituir essa internação, essa ideia central da internação. Então, o que a gente tem? A gente tem um momento na história em que a gente associava saúde mental é o tratamento das doenças mentais. Então, o centro da ideia da saúde mental é a doença mental. Estou trabalhando aqui com o louco, chamado louco. E o lugar onde se cuida de saúde mental é dentro de hospitais psiquiátricos. Esse era o esquema. Com a reforma psiquiátrica, nós vimos paulatinamente, com as evidências científicas, com as evidências que nós tivemos ao longo desse tempo, que esse não era o melhor lugar nem a melhor forma de tratar. A melhor maneira de tratar um ser humano, tenha ele diagnóstico ou não, de um transtorno mental, quando essa pessoa está sofrendo, é em liberdade, é junto, tanto quanto possível, junto aos seus, junto à sociedade, junto à família, com serviços mais humanizados e que não há razão para que a gente parta do princípio de que a relação com essas pessoas tenha que ser baseada
em preconceito, em medo, em estigma, em qualquer coisa que denote uma diferença que acaba sendo impeditiva dessa pessoa participar mais fortemente da sociedade. Além disso, a Política Nacional de Saúde Mental, que foi assim se construindo, foi chegando à conclusão, algumas conclusões importantes, que, por exemplo, as pessoas que antes se acreditava que não eram capazes de ser produtivas, como as pessoas que tinham diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, estavam em livros de psiquiatria, em livros científicos, explicitamente dizendo que essas pessoas não têm afeto, essas pessoas não têm capacidade de ser produtiva, essas pessoas são perigosas, geralmente, essas pessoas não podem fazer parte do tecido social da sociedade, elas serão eternamente dependentes. Tudo isso foi caindo por terra a partir de experimentos feitos socialmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, como por evidências científicas mesmo que mostraram que com bom tratamento, com bom cuidado, com apoio, às vezes, de medicação, eventualmente com apoio de profissionais, às vezes até em situação de internação, mas não naquele esquema manicomial, tudo isso era possível fazer com que essas pessoas se tornassem pessoas produtivas, pessoas que dão alegria, que podem ser pais de família, que fazem parte da sociedade, e principalmente pessoas que nós precisamos estar em contato com essa diversidade, porque elas têm outra visão, um outro padrão de olhar que é necessário para o resto da sociedade. Isso é um exemplo, estou falando aqui do que aconteceu com a esquizofrenia, porque era o centro do estudo da psiquiatria. Mas também você tem uma discussão hoje muito grande de, por exemplo, as milhões de pessoas que são medicalizadas, pessoas ditas normais, que são medicalizadas, que são dependentes de remédios para uma série de coisas que talvez não fossem tão dependentes, que talvez não precisassem assim de intervenções que são muitas vezes desumanizantes e altamente agressivas, se houvesse um cuidado, se houvesse um planejamento, se houvesse uma política de Estado e de governos onde você tivesse uma melhor situação. E daí nós chegamos, então, a 2017. Por que 2017? 2017 muda um direcionamento que vinha acontecendo no Ministério da Saúde, que vinha nesta direção, a direção de olhar para o cuidado em liberdade, a direção de diminuir o tamanho e a significação do hospital psiquiátrico dentro desse contexto, dentro dessas áreas, na direção de procurar um protagonismo do sujeito, seja ele uma pessoa com diagnóstico ou não, enfim, na direção de uma série de liberdades, direitos, humanização, e ela começa a mudar para um reverso, para voltar ao que era anteriormente, novamente se fazer uma referência central à doença, novamente se voltar a incentivar o uso de hospital psiquiátrico, novamente se voltar a trazer tratamentos extremamente discutíveis, tanto do ponto de vista terapêutico, quanto do ponto de vista da sua caracterização humanizante, como é o caso, por exemplo, do eletrochoque. Tudo isso começa a mudar, e começa a mudar com uma série de mecanismos, de legislações, de normas, de portarias, ou seja, forma-se uma nova política de saúde mental. E essa nova, que bota entre aspas, porque foi o nome que foi dado por essas novas pessoas que passaram a ocupar o Ministério da Saúde, elas põem em xeque tudo isso que a gente falou. Elas colocam em xeque, de certa forma, muitas vezes de uma forma subreptícia, não explícita, ao contrário, até utilizando, se apropriando do vocabulário da reforma psiquiátrica, ela coloca tudo de novo na direção do manicômio, na direção da medicalização, na direção do médico como sendo o centro principal do tratamento e não uma equipe interdisciplinar, na direção de que os sujeitos se colocam cada vez mais numa posição subalterna e não numa posição de protagonismo. E essa política, ela, em algumas coisas, é bem clara. Se vocês pegarem os principais pilares dessa política, é a nota técnica número 11, que foi editada em 2019, e que corrobora todo um conjunto de
pequenas legislações, portarias que foram sendo trazidas de 2017 até aquela data, principalmente a portaria 3.588, que institui o CAPS-AD4 e faz uma série de considerações sobre o tratamento das pessoas com problema de álcool e drogas, mais uma série de outras portarias. E pouca coisa discutindo isso e discutindo de forma contrária. Para terminar, uma coisa que constitui-se também em uma característica central dessa nova política foi a mudança de forma de como essa política foi instaurada. Desde a época do SUS, da implantação do SUS em 1988, uma das coisas que o SUS trouxe foi a ideia de que o controle, chamado controle social, é uma das coisas mais importantes para o avanço da saúde. Na saúde mental, isso é mais claro ainda, já que é um campo dentro da saúde que discute muito comportamento, portanto, discute muito atitudes, valores, discute muito como que as pessoas se relacionam, etc. Então, você tem aí uma forma de cuidar que deve ser discutida com a sociedade. De 2017 para cá, essa nova política foi feita de uma maneira completamente diferente, não mais consultando as entidades da sociedade civil, as pessoas, os protagonistas, os usuários dos serviços, que são os que mais dependem dessa política de forma direta, as universidades, foi tudo feito. Eu me lembro que quando se colocou a 3.588, nós tínhamos contato, eu era na época presidente da Abrasme, nós tínhamos contatos, inclusive, dentro da própria equipe da coordenação de saúde mental, que nos diziam que não sabiam de nada, eles souberam da instauração da política no dia. Foi tudo tirado da cabeça de uma ou duas pessoas, que não se sabe exatamente, sabe-se, mas não está explícito quem foi, que sai com essa política debaixo do braço e avisa para a equipe do Ministério da Saúde, quer dizer, nem mesmo a equipe do Ministério da Saúde estava ciente dessa portaria, como não estava ciente da nota técnica, não foi discutido com ninguém, foi simplesmente feito pelas pessoas que estavam no poder dentro do Ministério da Saúde, dentro da Coordenação de Saúde Mental, de 2017 para cá. Então, nós achamos que seria muito interessante hoje, e nessa semana, que é a Semana da Luta Antimanicomial, discutir o que isso está pesando e que, trazendo essas duas pessoas que eu estou trazendo para conversar aqui, eu tenho certeza que dentre as pessoas que estão também aí conosco na sala, tem várias pessoas que podem dar suas contribuições, espero que deem, que a gente faça aqui uma conversa tranquila, mas trazer também experiências que estão acontecendo, como é que isso está afetando lá o serviço, experiências que a gente pode olhar para frente, que estão sendo adequadas em políticas de Estado em outros países e que nós estamos, talvez, numa direção diversa, controversa e contrária. Então, eu queria abrir a nossa live com essa contextualização, mostrando a importância da política não é só para o chamado campo da saúde mental, ela é importante para todos nós. E, por exemplo, com a coisa do coronavírus, qual é o plano que nós temos para a saúde mental a partir do Ministério da Saúde com o coronavírus? Quem está pensando nisso? A gente não vê uma linha, a gente não vê nada. Há muito tempo que a gente não vê nenhuma manifestação sobre a saúde mental. São tudo determinações, coisas que acontecem lá de trás dos gabinetes, sem consultar a sociedade, e isso está nos afetando, está afetando nossos filhos, está afetando as pessoas que têm transtorno, está afetando a sociedade. Era isso que a gente queria discutir hoje um pouco e retomar essa conversa que nos foi roubada. A gente praticamente não tem mais essa conversa do ponto de vista da política governamental. Então, eu queria deixar essa fala aqui. Se alguém tiver algum comentário para fazer inicialmente, o Zé e o Tiago estão olhando aí, para a gente poder continuar essa conversa. Talvez depois a palavra possa voltar e fazer algumas rodadas de palavras de acordo com a conversa como fosse se conduzindo. Então, inicialmente, queria só colocar esse contexto, ver aí se o pessoal faz sentido também o que eu estou falando, da maneira que eu vejo, que as pessoas que eu estou convidando possam ver, e iniciar essa conversa aí.
É isso. A Adriana podia falar talvez um pouco, Adriana? Talvez a Cecília vai ter que sair 15 para as 9, né? Mas é muito cedo ainda, dá para... Eu estou falando a Adriana porque a Adriana está lá no serviço, né? Psicóloga, servidora pública. Adriana, como é que esse contexto está atingindo aí, você acha, a saúde mental na prática que você tem contato, você que trabalha inclusive em CAPS-AD, tem uma relação com CAPS-AD, você vê alguma diferença de um tempo para cá? Você vê alguma coisa que sinaliza uma direção? Como é que você pode falar alguma coisa aí para a gente? Oi, gente, boa noite. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Enfim, falar um pouco do que eu tenho estudado e também do que a gente tem experienciado, então, no serviço. Eu acho que o que eu posso contribuir mais é falando um pouco da questão da população de rua, que a gente atende, que usa álcool e drogas, né? Que eu atendo no CAPS-AD, eu trabalho no CAPS que é específico de álcool e drogas, e mais especialmente um tema que eu tenho pesquisado e que tem muito a ver, na verdade, ele é totalmente tributário à reforma psiquiátrica e à luta antimanicomial, que é a questão da moradia para pessoas com transtorno mental e da moradia também para as pessoas que são também reconhecidas como usuários da saúde mental, mas às vezes menos discutidos historicamente, acho que isso tem mudado um pouco, que são os usuários de drogas, né, também. E aí as pessoas que usam drogas que estão na rua também entram um pouco aí nesse bolo. Então acho que é de onde eu posso falar, queria conversar com vocês a partir desse ponto de vista. Eu acho que com relação especialmente ao CAPS-AD, que tem sido muito desafiador, né, para a maioria dos CAPs trabalhar nesse contexto de Covid, porque os serviços foram reorganizados e grande parte dos serviços, eu posso dizer um pouco da experiência de Brasília e de São Paulo, porque tenho colegas que trabalham em São Paulo, na capital, e os serviços eles se reorganizaram de uma maneira a fechar um pouco mais as portas, que é esperado, né, já que a grande diretriz é o isolamento social, a gente tem, então, um acolhimento que está mais restrito, as atividades de contato, de convívio estão mais restritas, e isso, né, tem impactado diretamente nos usuários. A questão do uso de drogas, então, é um pouco mais preocupante porque a gente tem acho que outras gravidades relacionadas, né? As pessoas, por exemplo, que usam álcool, que eu acho que é o público que a gente tem que mais se preocupar, que estão na rua, por exemplo, elas têm muito mais dificuldades para conseguir acessar álcool, porque ou tinham dinheiro da mendicância que não conseguem mais porque as pessoas estão circulando menos na rua, tem menos dinheiro circulando, os lugares, por exemplo, para comprar álcool estão fechados, né? E isso dá para fazer um link com o que o Walter falou, que se fossem tempos anteriores à reforma psiquiátrica, as pessoas achariam que tudo bem, elas achariam talvez que, mas ótimo que elas não podem acessar álcool, porque aí elas não utilizam e está tudo certo. Só que a história mostra para gente que essa perspectiva, ela não resolve o problema, porque as pessoas continuam usando álcool, elas continuam usando drogas. A questão é que se elas não têm acessos e meios seguros para fazer isso, elas vão recorrer, possivelmente, né, a substâncias que são fabricadas não sabemos como. As pessoas, por exemplo, que usam álcool e são dependentes de fato, podem ter crise de abstinência, que é um problema grave de saúde. Então, para o público usuário de droga, tem uma série de questões, né, que para a população em situação de rua é mais agravada ainda. Né? A gente tem uma quantidade grande de pessoas na rua que tem transtorno mental e ainda o problema de uso de álcool e drogas, né? Que precisam de mais apoio, então, dos centros de referência, dos CAPs, e que tem outros problemas de saúde que podem ficam ainda mais vulneráveis ao coronavírus, né? A gente diz que no começo, acho, da pandemia, todo mundo falou bastante que todos nós estamos igualmente, né, digamos assim, vulneráveis ao coronavírus, o que não é verdade, né? Acho que a gente está todo mundo suscetível ao vírus em uma certa medida, todas as classes sociais e todas as pessoas, mas existem públicos que estão muito mais vulneráveis. As pessoas da rua certamente são uma delas, as pessoas com muita necessidade de apoio em saúde mental, né,
com transtornos graves, psicóticos, também são pessoas que estão mais vulneráveis, já que a nossa vacina, agora, a grande vacina é o isolamento social, nem todo mundo tem essa vacina disponível. Então, não tem como falar que todos nós estamos tendo a possibilidade de nos imunizar ou de nos proteger contra o vírus da mesma forma. E aí é indiscutível que para as pessoas que estão atendidas no CAPS são mais pobres e têm casas vulneráveis, ou que ou estão na rua, ou que têm pouco apoio de saúde mental, pouco acesso à rede, pouco acesso a um tratamento mais humanizado, elas vão estar bem mais vulneráveis. E aí eu queria falar um pouco mais, né, sobre essa questão da moradia. Né? Acho que fazer um link isso com o que Walter colocou, de quanto que eu acho que estava pensando nisso antes de começar a conversar com vocês, como a questão da moradia, não só dentro da saúde mental, ela deve à luta antimanicomial, né? Eu acho que a questão da moradia individual para as pessoas como um todo em situação de vulnerabilidade, né, esse grupo que estou dizendo, elas ganharam com a luta antimanicomial, com os princípios que a luta antimanicomial trouxe para dentro da política pública. Fiquei pensando hoje, eu estava fazendo uma conversa ontem com o Defensoria Pública e Ministério Público de Brasília para tratar sobre como vamos acolher as pessoas que estão na rua com transtorno mental e usam drogas. E todas as pessoas que estavam na reunião, umas concordando mais e outras menos, todas estavam, tinham certeza, tinham um consenso de que as pessoas não poderiam ser levadas da rua à força, de que essas pessoas não poderiam ficar isoladas em lugares inadequados e de que a gente não podia ter grandes abrigos para colocar 150, 200 pessoas sem cuidado. Não sei, fiquei pensando, né, se a gente não tivesse de fato implantado, trazido os princípios da reforma psiquiátrica, como o Walter colocou, na italiana, e a gente trabalhado nisso aqui, na desinstitucionalização, na retirada dos pacientes dos hospitais psiquiátricos, na luta, defendendo que essas pessoas tivessem moradias individuais, inseridas na comunidade, apostando nesse tipo de cuidado, eu fico pensando que tipo de discussão a gente teria num momento como esse. Qual seria a solução possível que o Estado olharia para essas pessoas? Não seria muito difícil imaginar que, vamos pegar um espação grande aí e enfiar todo mundo, né? O que a gente vê o risco, no geral, das instituições manicomiais ou das instituições asilares, né? Por exemplo, em Brasília, as unidades de acolhimento que a gente tem, elas, da assistência social, né? Elas têm, a gente tem 5 unidades diretas, delas 4 já testaram, tem pacientes, né, usuários lá com Covid. Participei de uma live com o pessoal da Itália, o Benedetto Saraceno estava falando que na Itália 50% das pessoas que morreram de Covid foram idosos dentro de instituições asilares. Então isso mostra, né, nos diz um pouco até onde poderíamos estar, isso mostra os limites desse tipo de acolhimento, isso mostra como, então, os princípios da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, eles foram importantíssimos, são importantíssimos para a gente hoje como Norte, né? E que eles, de fato, para a gente, eles dão hoje, eu acho, um caldo de resistência, né? Essa história que dá para a gente um caldo de resistência, de olhar e ver que é possível ter um outro jeito de cuidar e precisa ter, e que esse resquício, por mais que a gente esteja tendo retrocesso, né, agora, pós-golpe, pós-impeachment, de retrocesso da saúde mental, eu acho que principalmente na ponta, nos CAPs, eu sinto que tem esse caldo de resistência. Tem trabalhadores, tem trabalhadoras, tem instituições da sociedade civil, tem familiares que continuam lutando para a gente, né, e se organizando para a gente não abrir mão, né, desses princípios. Né? A gente, acho que fica muito claro, inclusive, para dentro da assistência social, que sempre se inspirou para se organizar, ela se inspirou no SUS, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, totalmente inspirado no SUS, né? Então, e tanto que ele se organiza em proteção básica, especial, média e alta complexidade, todos esses nomes, eles são, né, tirados, né, copiados do SUS para dentro do SUAS,
Ele também começa uma história de reordenamento do seu serviço de acolhimento, das grandes instituições para pessoa com deficiência física, e falar, olha, a gente não dá para ficar mais com abrigo de 250 pessoas com deficiência, a gente precisa de um outro modelo. Aí tem a residência inclusiva, que é muito, né, tem uma lógica, tem uma similaridade com a residência terapêutica, que é a unidade criada dentro da saúde mental para o processo de desinstitucionalização, né? Então, são casas na comunidade que são construídas, são implantadas para receber os pacientes de hospitais psiquiátricos que foram recebendo alta com esse processo que foi, né, explicado, né, que é o processo da desinstitucionalização. Então, eu acho que isso é um norte, isso é esperança, eu acho que isso deixa para a gente assim, né, o que temos de caminho para seguir. Agora, é um processo que tem contradições, né? Aí eu faço aqui um histórico um pouco rápido sobre essa questão específica da moradia, né? Então, esses serviços residenciais terapêuticos que começaram a ser implantados no Brasil em 2001, né? Que são essas casas, no máximo com 8 pessoas, que você tem, então, tem tipo 1 e tem tipo 2, que são para pessoas que têm mais necessidade de apoio de saúde mental e para quem tem menos. Você tem os cuidadores que moram nessas casas e ajudam esses novos moradores, inclusive a gente deixa de chamar de usuário e fala que eles são os moradores da casa, a se organizarem dentro desse novo contexto, a participar da vida social, a participar da comunidade, enfim, totalmente uma outra perspectiva. Se a gente pensa que eles começaram a ser implantados no Brasil em 2001, que foi quando foi implantado, e hoje nós estamos em 2020, e no ano passado, o número de unidades registradas no Ministério da Saúde, cadastradas, o número dessas casas é baixíssimo, que é de 400 unidades só para o Brasil inteiro. E se a gente olha também que o número delas, o avanço, né? Ano passado, em 2018, não vou saber o número exato, mas no site do Ministério da Saúde tem, em 2018 já se implantou menos do que se implantou em 2017. Esse ano, possivelmente, vai ser menos ainda. Então, esse é um retrocesso, né? A gente fala até que algumas pessoas discutem se o modelo da residência terapêutica ele foi um modelo que deu certo, porque é um modelo que tem dificuldades, enfim. Eu acho que tem várias pessoas da luta antimanicomial que dizem isso, eu concordo muito, que na verdade tem uma contra-reforma. As pessoas trabalham contra esse modelo e a gente está todos os dias tentando trabalhar a favor desse modelo. Então, é muito fácil, às vezes, para a gestão ou para, por exemplo, uma nova gestão que entra no Ministério da Saúde, falar que esse modelo não deu certo, que ele é pouco implantado no Brasil, essa fala que eu estou dizendo aqui. Ele é pouco implantado no Brasil, então ele não deu certo. Será que é porque ele não deu certo que ele foi pouco implantado? Será que não é um movimento de ser contra a reforma, dificuldades que a gente tem de aceitar a loucura nesse lugar, de fato lidar com a diferença, que são as questões históricas da reforma psiquiátrica que ainda permanecem e permanecem institucionalmente ainda nos governos, nos estados, nas gestões, e isso faz com que as unidades não sejam implantadas, né? Essa é uma questão. Então, a gente, os serviços residenciais terapêuticos, a outra questão que é também acho que é muito interessante é a disputa que se teve, que a gente fala pouco, porque de fato pouco escrito, parece, é que, na verdade, quando eles foram criados, eles não eram para ser restritos só ao público do hospital psiquiátrico, porque a gente tem tinha já a clareza, hoje a gente tem mais clareza ainda, que tem pessoas que frequentam CAPs, mas que não têm história de internação e que têm dificuldade de estabelecer uma moradia. Ou porque a família não conseguiu se organizar em algum momento, ou porque ela está em situação de rua e algumas outras questões. E esse é um público que fica desassistido dentro da política hoje. As pessoas com transtorno mental, que têm necessidade de moradia e que não são egressos da internação, né? É claro que fica também um pouco evidente que naquele momento muito importante da desinstitucionalização, esse público teve que ser priorizado, né? Então, foi uma escolha muito sábia, muito importante, que de fato tinha, talvez, defendo que foi a melhor escolha. Mas o que a gente avançou, né?
essa é uma possível até contradição, porque na mudança que teve na política agora, que foi dita, se deixou mais claro que a população em situação de rua ela tem que ser beneficiária das residências terapêuticas. Isso foi incluído. Interessante, né? Mas a gente está sem capacidade de organizar isso hoje, porque o Ministério coloca que esse público vai ser beneficiário, mas ele não abre novas comunidades terapêuticas. Então, essa é uma contradição, né, que fica evidente. Mas é preciso reconhecer que isso, por exemplo, foi incluído, né? E tem esse outro público que eu falei, né, por exemplo, das pessoas em situação de rua, e principalmente as pessoas em situação de rua que usam drogas, ele é um público que também continua muito desassistido, mas que teve um movimento, né, muito não tão encampado pela saúde mental especialmente, mas mais pela saúde, pela assistência social em 2011, com um plano de enfrentamento ao crack, mesmo com todos os problemas que ele teve, se percebeu a necessidade de criar uma unidade de saúde vinculada à saúde mental para cuidar dessas pessoas, na perspectiva de que a vulnerabilidade de estar na rua, a pobreza, a falta de direitos básicos, ela prejudica, em alguns momentos ela quase impossibilita o cuidado em saúde mental. Porque a pessoa tem uma vida tão precarizada na rua, tão pobre, uma pobreza material para além de uma pobreza que poderia ser, como as pessoas gostam de dizer, existencial, de que o trabalho do cuidado de saúde mental para manejar, para ajudar essa pessoa a lidar melhor com o uso de drogas, ele fica muito difícil, né? Muito desafiador. Então, a questão da moradia em 2011, dentro da política de saúde mental, ela começa também a olhar mais para esse público específico, né? Então, se criam as unidades de acolhimento, que são unidades de acolhimento vinculadas aos CAPs da D3, para atender esse público. É uma moradia provisória, né? Ela tem o tempo ali mais curto, é uma unidade residencial, com caráter residencial, assim como a residência terapêutica, mas que é criada como um tempo ali, né, até a pessoa se reorganizar para uma outra moradia permanente. Né? E aí a gente tem esse problema aqui, porque a gente não tem as moradias permanentes, nem para esse público, nem para outros. Né? A gente tem déficit habitacional que, enfim, atinge a população como um todo, dificulta também para essas pessoas que elas saiam dessas unidades e consigam de moradia permanente e tenham uma moradia temporária para moradia permanente. Né? Uma outra unidade, um serviço que eu acho que, em certa medida, a gente pode dizer que se beneficia dessa lacuna que a gente tem, e infelizmente, são as comunidades terapêuticas. Né? Porque há necessidade de moradia dessas pessoas, e muitas delas, algumas com transtornos mentais mais leves, que estão em situação de rua, elas acabam ficando em comunidades terapêuticas para serem protegidas de alguma forma. Não é raro a gente estar num CAPS AD3, ainda mais nesse momento agora, de você receber pacientes que falam, eu quero ir para a comunidade terapêutica. E aí você até discute com ele, mas será que você vai conseguir interromper o uso mesmo? Vai ficar em abstinência? Será que não é vamos tentar uma outra estratégia? Não, eu quero ir para lá para dar um tempo. Eu quero tomar um banho, eu quero dormir e eu quero ter um lugar para descansar. Então, a comunidade terapêutica para algumas pessoas, para essas pessoas mais vulneráveis, ela vai servir como na verdade, um lugar de moradia, de descanso, de proteção, de higienização, e não de tratamento, que essa é uma luta, né? Essa é uma questão também na reforma psiquiátrica de qual é o lugar, que lugar é esse de tratamento e que tratamento é esse que se faz dentro da comunidade terapêutica, que é uma outra discussão, mas que dentro dessas alterações da política de saúde mental, ela vem com muita força, porque o financiamento para essas comunidades terapêuticas aumenta, a regulação ou diminui ou não melhora, porque se aumenta a quantidade de recursos para financiar, diminui, né, não incrementa a possibilidade de fiscalização e de regulação das comunidades terapêuticas, e aí a gente tem, né, vários relatos, várias inspeções, né, CRP, Ministério Público, que mostra as condições desse cuidado que está sendo realizado.
E aí eu acho que falo a última coisa, que talvez abra para uma discussão, voltar para alguns assuntos, na linha da esperança, de possibilidades outras, né? De uma discussão mais recente que tem sido trazida aqui para o Brasil, de um tipo de serviço para pessoas com transtorno mental em situação de rua, que chama Housing First. Aqui no Brasil, algumas traduções estão sendo feitas como moradia primeiro, né? Ela é um tipo de intervenção que nasce dos princípios, ela nasce das diretrizes da saúde mental, ela nasce nos Estados Unidos, em Nova York, final da década de 90, com um grupo de pessoas que trabalha com tanto pessoas que foram egressas de hospitais psiquiátricos ou pessoas que já estavam na rua e que os serviços não conseguem ser adequados o suficiente para que essas pessoas permaneçam nas moradias. Os serviços tradicionais, que são de abrigo, né, moradias mais coletivas, ou até mesmo essas casas que são mais individuais, mas tem muitas regras do tipo, você só pode morar aqui se você fizer acompanhamento psiquiátrico, se você tomar um remédio. Então, esse grupo percebe que tem um núcleo duro, como eles chamam, assim, de pessoas com transtorno mental, que fica na rua, tanto pela questão do transtorno quanto pelo uso de drogas, que elas não conseguem ficar nesses modelos tradicionais de abrigos. Como elas não conseguem ficar nos modelos tradicionais, elas continuam sem cuidado. Então, eles resolvem falar, bom, eu vou mudar um pouco. Ao invés de eu exigir que essa pessoa se estabilize e que ela seja preparada para morar, que essa é a lógica predominante em todos os países, eu preparo uma pessoa para moradia própria. Eu faço com que ela desenvolva habilidades, eu faço com que ela use menos droga, ou que ela tenha os seus sintomas psiquiátricos estabilizados, para que depois ela entre numa casa, eles falam, bom, vamos tentar o inverso. A gente dá uma casa individual de imediato, por isso o nome é Housing First, é moradia primeiro, na perspectiva de que o direito à moradia, ele não pode e não deve ser condicionado a nenhum comportamento social, a nenhuma estabilização de situação de saúde. E esse é o primeiro grande princípio. E a segunda grande aposta foi de que, ao ter uma casa, essas pessoas poderiam se organizar subjetivamente, enquanto sujeito, e socialmente ter uma outra rede de apoio, para aí sim, talvez, se fosse de interesse, entrar num tratamento psiquiátrico e conseguir reorganizar a vida. É uma lógica muito óbvia, né, muito simples, de que a casa é fundamental para que você se insira nas atividades cotidianas consideradas comuns na sociedade. Mas não parece tão óbvio assim, né? Tanto que tiveram que criar então ele cria esse serviço, é um projeto piloto, implanta, faz várias comparações de pessoas com transtorno mental que ficam nesse tipo de serviço, que ficam nos serviços tradicionais, e compara principalmente o tempo que as pessoas ficam acolhidas. E o número de dias, as pessoas ficam 1 ano, 2 anos, é muito maior. A eficácia, como eles dizem, desse modelo é muito melhor do que dos modelos individuais. E aí isso então se espalha, né, dentro dos Estados Unidos com muita força para o Canadá e para a Europa. Então, nos últimos 20 anos tem uma expansão muito grande, quantitativa sim, mas muito mais, eu acho, do princípio, porque é um modelo que todos os países falam que é difícil implantá-lo em larga escala, porque você precisa disputar com o mercado imobiliário, isso é muito difícil. Quem trabalha em CAP sabe quanto é difícil conseguir implantar uma comunidade terapêutica, né? Você conseguir alugar a casa com preço razoável, a comunidade aceitar, enfim, né? Mas todas as experiências de diversos países, é unânime os resultados positivos, né, como se coloca, resultados que as pessoas ficam mais tempo, que elas se cuidam mais, que elas se vinculam mais a serviços de saúde, que elas usam menos o serviço de emergência, enfim, né, que tem um resultado de saúde mental, não só de saúde mental, de saúde geral, muito interessante, né? O Brasil teve um processo em 2014 de financiar esse tipo de intervenção.
13 capitais receberam recursos, só 6 conseguiram implantar, Brasília conseguiu implantar, a gente teve essa experiência lá, super interessante, eu pesquiso isso, faço uma avaliação de como foi essa implantação por lá. Nesse governo, essa é uma outra contradição, esse governo está anunciando que Housing First é o serviço prioritário para o público de população em situação de rua. Então, eu fui num evento no Ministério da Família, né, da Mulher da Família, com a ministra Damares e a Coordenação de População em Situação de Rua, onde eles anunciam que esse é o modelo defendido pelo governo. O que é muito contraditório, porque esse modelo ele nasce da perspectiva da redução de danos, da perspectiva de que você não exige que a pessoa pare de usar droga, que você não exige que a pessoa faça tratamento ou internação. Então, essa é uma coisa para a gente ficar, né, a se pensar. Que modelo é esse? Eles, sendo que em 2019 teve a alteração da política nacional de drogas e a redução de danos, que era um princípio que estava claramente não só como um princípio, como ética de cuidado, como o grande princípio da política de saúde mental em álcool e drogas, ela é tirada, sai desse grande status de norteador da política e entra meramente como é uma coisa que você pode fazer dentro do CAPS, ajudar a pessoa a substituir uma droga pela outra, se isso for para reduzir o dano. Então, muda radicalmente o status da redução de danos dentro da nova lei, da nova política de drogas. Então, essa é uma questão que a gente fica pensando, como implantar, né? Que princípios, em que princípios, com quais bases seria implantado ou será implantado um modelo desse que nasce, né, nessa perspectiva no Brasil, no governo de hoje. Né? Mas isso não quer dizer que essa oportunidade não deva ser aproveitada, né? Mas eu acho que é mais um campo de disputa para a gente. Um campo de disputa de que esse seja um serviço e esse modelo ele seja um modelo, de fato, baseado nos princípios da reforma psiquiátrica, né, da não exigência, porque senão é mais do mesmo, né? E a gente usa uma marca de algo que é diferente para fazer mais do mesmo. Acho que é isso, por enquanto. Bom, olha o Cleidson, meu companheiro Cleidson Oliveira. É ele mesmo ou eu tô... Cleidson Oliveira. É o Cleidson de Brasília? Eu não consegui ouvir muito aí, é porque está abaixo aqui, né? Eu estou no trânsito. Mas eu acredito que vocês devam estar falando da luta antimanicomial, é isso? Com certeza. Que bom que você está aqui, Cleidson. O que eu entendo um pouco da luta antimanicomial é a forma como eu fui tratado no CAPS, né? Uma forma humanizada, com profissionais querendo o meu regresso à sociedade de uma forma diferente, né? Com tratamentos, com terapias e empoderando, fazendo com que eu me sentisse dono da minha própria vida. Tudo que eu fazia, às vezes eu não fazia nada, eles me elogiavam e aquilo fazia eu me sentir bem. E eu fui crescendo assim, e aí de repente vem essa política higienista aí com esse louco, desse Quirino Cordeiro, desse Osmar Treva, né? E mais uma reca de pastor de igreja querendo dominar a saúde mental do país, a fim de ganhar muito dinheiro, né? E mais essa associação desses psiquiatras loucos aí, porque eles querem vender muito remédio. Eu estou em falar assim porque é como eu vejo. É como eu, como usuário da rede de atenção psicossocial, vejo as coisas. Tem uma indústria aí, farmacêutica, um grupo de psiquiatras que eles não aceitam que o usuário seja dono da sua própria razão, que eles lutem, que eles militem. Eu mesmo, quando eu comecei a militar dentro do CAPS, a reclamar da forma que eles estavam conduzindo os tratamentos, me jogaram para atenção básica sem nem me preparar. Eu sei que o CAPS tem que preparar o indivíduo para receber alta. No meu caso, eu fui excluído porque eu estava reclamando do telhado quebrado, do banheiro ruim no CAPS. Alguns profissionais estavam saindo que eram profissionais dedicados para a rede de atenção psicossocial, profissionais que não eram manicomiais, estavam saindo da rede por conta que a gestão estava
cometendo assédio, na realidade, não tem palavras bonitas para dizer isso. Então, hoje eu vejo a necessidade de nós, usuários, reagir. Que tratamento que a gente quer? Como é que a gente quer ser tratado? É numa camisa de força? É dentro de um manicômio, tomando Odol, Fernegan? Não. A gente quer aquele tratamento parecendo uma creche para adulto, que era o CAPS. Né? Terapia comunitária, lanche, a refeiçãozinha para a gente se manter. Eu ia no CAPS à toinha. Eu ia no CAPS à toa. Qualquer coisinha, eu ia no CAPS porque era bom ir. Eu passava mais tempo no CAPS do que com casa. E o CAPS me preparou para voltar para a família. O CAPS cuidou da minha família, não cuidou só de mim. A clínica do pastor lá, ele me prende lá. Aí o que eles fazem? Procura a minha família. Eu tenho um psiquiatra ótimo. Ele é bom, vai ajudar seu familiar a sair da droga. E ele custa 10 mil, mas a gente vai fazer por 6. Aí minha família, doida para me ver eu longe das drogas, o que elas fazem? Vai e cai. Ele pega eu, bota numa Kombi e leva lá no CAPS. O psiquiatra do CAPS quer de graça me tratar e ganha os 6 mil da minha família. Isso aí é uma das práticas que as comunidades fazem. Só que assim, eu sei que eu posso correr sérios riscos falando isso, mas é o que acontece. Né? Uma das práticas que eles fazem é enganar a família. Então as comunidades têm que acabar. Aqui em Brasília tem que acabar com as comunidades terapêuticas, acabar com o Hospital São Vicente de Paula e mudar a direção da DISAM por completo. Porque só assim a gente vai ter uma saúde mental de qualidade. A saúde mental que eu, como usuário, quero e que contempla todos os outros usuários. Acho que é isso, gente. Eu penso sobre a luta antimanicomial. O tratamento em liberdade é terapêutico. A liberdade é terapêutica e, assim, nenhum passa atrás, manicômio nunca mais. É isso. Bom, vou passar a palavra então para a Cecília Vilares, e a gente continua. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. Olha, eu quero começar dizendo que eu vi aqui alguns nomes de pessoas conhecidas e queridas que estão aqui hoje presentes. Quero começar agradecendo, mas eu não sei das pessoas que estão aqui se conhecem um pouco da ABRE, que é a associação que eu ajudei a fundar há 18 anos. Então, eu vou falar um pouco rapidamente do que a gente faz para ligar com essas questões que a Adriana e o Walter e o Cleidson trouxeram. Queria começar agradecendo o convite do Walter. Inicialmente, eu iria estar aqui como anfitriã, né, em nome da ABRE, para recebê-los aqui nessa casa Zoom. E aí, com a impossibilidade da Rosana de participar hoje, o Walter me perguntou se eu podia também falar alguma coisa. E eu disse para ele que sim, que eu ficava muito honrada, muito feliz, mas que eu só podia falar de alguma forma de improviso, né? E é isso que eu vou fazer aqui. Não é exatamente improviso, eu diria que é muito mais do coração, que é uma fala a partir do que a gente faz, do que nós temos feito na ABRE e dos laços e das relações que nós estabelecemos nesses anos todos. Eu fico muito feliz de ver hoje aqui o José Orsi e o Jorge, que são diretores da ABRE comigo, o Caio e o Wagner, que são pessoas que estão vinculadas à ABRE também através do seu projeto de comunidade de fala, e o Tiago e a Meire, lá de Foz do Iguaçu, que são também amigos e colegas de um projeto que nós temos de algum tempo, que é para desenvolver uma rede que nós demos o nome de Rede Recovery Brasil. Então, essas são as pessoas que eu estou vendo aqui, que são ligadas, de alguma maneira, às atividades da ABRE. Também estou vendo aqui a minha mãe. E estou muito feliz, não só porque é minha mãe, óbvio, e a gente sempre gosta de falar para a mãe,
mas porque a minha mãe é diretora de uma ONG aqui em São Paulo, de um instituto que se chama Instituto NOUS, que é um instituto dedicado a trabalhar com formação e de alguma maneira, criar, né, redes para as pessoas e cuidar das pessoas amplamente em sua saúde mental. E nós temos, então eu hoje estou ligada ao NOUS também através do seu núcleo de saúde mental. Então, faz todo sentido falar de saúde mental num momento em que nós estamos circunstancialmente, né, vivendo uma realidade de confinamento, mais ou menos, mas de ameaça e, sobretudo, de completa incerteza, né? Então, um momento em que nós não temos como olhar para o futuro e saber o que vem. Tudo que nós temos nesse momento é o presente. E, para mim, esse é um ponto de partida importante, né? E nós temos um presente muito difícil, né? Nós temos um presente, de certa maneira, muito desafiador e muito desalentador. E eu acho que, eu não sei se o Walter falou, eu acho que não, mas a minha formação inicial eu sou terapeuta ocupacional e eu trabalhei a minha vida inteira ligada a um serviço psiquiátrico de um departamento de psiquiatria de uma universidade, da Universidade Federal de São Paulo. Então, eu tive muito envolvida com formação a vida toda, né? Com formar pessoas para trabalhar, e tenho muito orgulho de ter formado, posso dizer, uma geração de terapeutas ocupacionais que hoje estão em muitos serviços de saúde mental, né, CAPS e outros, algumas em lugares e posições, né, de gestores, e eu tenho uma alegria muito grande de ter construído essa rede, né, uma rede forte, uma rede ampla, uma rede potente de relações com profissionais de saúde mental que não perdem a energia, não perdem a esperança, mesmo em cenários muito pouco otimistas, né? E eu posso dizer que o Walter é uma pessoa que nós nos conhecemos em 2017, né, Walter? E foi de alguma maneira como se eu tivesse encontrado assim um amigo de muito tempo. E desde então o Walter tem se aproximado de nós na Abre e tem nos ajudado a pensar, a refletir sobre o que nós fazemos e de alguma maneira eu sinto que isso que é como uma legitimação, né, de que o que a gente vem desenvolvendo na Abre faz um sentido dentro dessa ideia maior de fortalecimento, de protagonismo, né, e de acreditar e lutar por um lugar para as pessoas que são nomeadas como loucas ou portadoras de transtorno ou doentes ou, enfim, de alguma maneira marginalizadas. Então, o que nós já vínhamos fazendo na Abre desde início dos anos 2000 era fruto da minha experiência como terapeuta ocupacional, basicamente, e de pensar essa questão do lugar para as pessoas e muito vinculada ao trabalho com pessoas e famílias, né, que conviviam com a esquizofrenia, porque eu trabalhei durante 30 anos num serviço de esquizofrenia, lá do Departamento de Psiquiatria, e a ideia era que o que nós fazíamos e o que nós tínhamos criado de oportunidades para essas pessoas, oportunidades através de espaços de tratamento na comunidade, vamos dizer assim, não, de alguma maneira, não estava sendo suficiente para construir uma experiência de autoridade com essas pessoas que as pusesse num lugar de protagonismo para
enfrentar a questão do estigma associado à esquizofrenia. Então, nós começamos um projeto muito modesto, né, de formar um grupo de pessoas com experiência vivida e com convivência com esquizofrenia para desenhar estratégias para enfrentar essa questão do estigma. E isso deu na criação da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia. O que eu costumo dizer é que nós, de fato, partimos, né, de uma experiência de cronicidade, de um discurso muito potente da cronicidade, que, de alguma maneira, contribui para a manutenção de práticas de exclusão, né? E que esse discurso muito potente, ele sustenta um distanciamento das pessoas que não convivem com a questão da esquizofrenia, no sentido de, eu não quero saber disso, essas pessoas são estranhas, elas são perigosas, elas são doentes, elas são loucas, elas são improdutivas, elas são o que for, né? Nada de positivo. E, de alguma maneira, o que eu vivia era uma espécie de apatia dessas pessoas que, aceitando esse discurso, se viam nesse lugar impotente, né? E pequeno. Então, a ideia foi começar a subverter essa lógica, né? Então, partindo desse discurso e tendo a questão da esquizofrenia como uma causa para a transformação, como uma utopia, a gente pode dizer, começar a pensar em estratégias que levassem em conta essa complexidade da esquizofrenia, que propusessem o diálogo e a multivocalidade como estratégias para gerar, né, então, ações a partir da legitimação dessas pessoas e do que a gente chamou de um saber local, né? Então, embora essas ações inicialmente tenham começado dentro de um projeto que era grande, um projeto que vinha sendo realizado em muitos países, nós sabíamos, e o próprio projeto de alguma maneira pedia isso, que nós desenvolvêssemos ações a partir do que era, de fato, a realidade local, né? E assim nasceu um projeto que nós batizamos de SOESC e que depois se tornou a ABRE, a associação. E desde então, essas pessoas que vêm construindo comigo esse projeto de estratégias e ações, elas estão nesse projeto como autoridades, né? Elas não estão nem como usuárias, não estão como pacientes, elas estão como pessoas com uma experiência vivida que possibilita que elas possam desenhar estratégias para a gente começar a pensar como é que as pessoas podem ir além desse lugar de usuário, desse lugar de paciente, desse lugar de se manter eternamente embaixo de um guarda-chuva, né? Que por mais aberto que seja, de alguma maneira tem uma limitação. Então, acho que essa é uma questão, e é uma questão que também gera uma questão meio provocativa, né? Porque, na realidade, nós começamos a desenhar ações que não estão embaixo de um serviço, né? Elas não fazem parte de um serviço. Nós acabamos criando uma ONG que atua em parceria, né? Em parceria com quem queira fazer parceria conosco. Mas, de alguma maneira, eu queria levantar essa questão, né? Que, como é que é isso dentro do sistema atual de saúde, de serviços e das políticas de saúde mental? Cabe incentivar isso, né? A nossa responsabilidade é, de alguma maneira, promover espaços que deem apoio, acolhimento e educação em sentido amplo para essas pessoas, para que elas possam se fortalecer, para então serem protagonistas de mudança social, né? Eu acho que essa ideia surgiu desde das primeiras rodas de conversa na ABRE, quando as pessoas que faziam parte da roda de conversa diziam: mas se eu não consigo nem organizar a minha própria vida, eu não consigo me organizar
numa semana, como é que eu posso pensar que eu vou ser agente de mudança social, né? Acho que essa foi uma das perguntas e provocações iniciais que nos levou a pensar que nós íamos ter que construir isso juntos, né? A ideia que norteou muito do que a gente faz na Abre é essa ideia da esperança realista, que o Jorge, que está aqui nos ouvindo hoje, propôs e que nós temos trabalhado em textos e de várias maneiras dentro de ações da Abre. E hoje eu estava aqui me perguntando, né, se a gente poderia dizer que o que a Abre vem fazendo também se enquadraria dentro da ideia de uma utopia realista, né? Se é que existe uma utopia realista. Mas o que me ajuda nesse momento a viver e aguentar, né, algo que é tão difícil, que é um retrocesso que a gente sente, né? Eu estava ouvindo a Adriana falar e pensando, eu acho que o que provavelmente norteou as pessoas responsáveis dentro do Ministério por eventualmente colocar essa política da moradia, né, da maneira como ela veio proposta de fora, talvez tenha sido falta de entender, né? Porque a minha percepção hoje é que as pessoas que estão compondo as esferas de governo federal, elas são tão desinformadas, né? Que eu pensei aqui comigo, vai ver que não entenderam que essa proposta vinha, né, dentro da ideia de redução de danos, né? Não leram direito, não entenderam, acharam bonito, sei lá, estava em inglês, qualquer coisa assim. Porque é um pouco essa é a experiência que a gente tem tido, né, de estar diante e sujeito a pessoas que estão em lugares de poder hoje, determinando políticas, que a impressão que dá é que entendem muito pouco, né? Mas, enfim, acho que fica só como uma provocação isso. Acho que o que a gente pode fazer nesse momento também é cultivar essa postura provocadora e de resistência, e por isso a fala do Cleidson me emocionou, me levou às lágrimas, né? Porque é uma fala de energia, é uma fala de potência, né? E o que a gente precisa nesse momento é não perder essa potência, né? Por isso que eu estava aqui pensando que talvez o que a gente tenha nesse momento seja de fato uma utopia, né? Dentro da definição mais clássica da utopia, né? Um lugar que não existe, mas que nós queremos construir, né? Então, acho que o que eu queria dizer nesse momento é isso, dizer que o que nós temos feito na Abre, do ponto de vista de ação, é construir e manter espaços contínuos e abertos de acolhimento, de educação, de fortalecimento, de conscientização, espaços de diálogo, espaços de trocas, espaços culturais, né? Para que as pessoas que estão conosco, pouco a pouco, possam, de fato, né, se sentirem fortalecidas e pertencentes a uma rede, né? Pertencentes a uma rede rica, né, de afetos, de laços, de recursos, uma rede que dê a elas essa percepção de que o que é ser cidadão, né? E como é que a gente entende dentro da Abre a ideia da cidadania como intrinsecamente relacionada à ideia do recovery, que depois eu posso convidar, aliás, já convido o Tiago para falar um pouco, né? Mas que está ligada, de fato, aos ideais da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, enfim, de que as pessoas sejam e exerçam a sua cidadania, né? E que, para isso acontecer, essas pessoas precisam estar numa rede de relações, precisam ter clareza dos seus direitos, precisam saber das suas responsabilidades, precisam ter acesso a recursos, ou seja, existe toda uma condição a ser construída e mantida que depende de nós, né? E depende de nós cultivarmos a saúde mental e não a doença.
Então, eu queria parar por aqui, mais uma vez agradecendo, Walter, né, e dizendo que eu pensei assim, que bom que a gente pôde fazer isso um pouco dessa forma de última hora, mas que é espontânea no sentido daquilo que a gente tem, que tá tão dentro de nós, né? Você me falou isso hoje. Você já faz isso, né? Então, essa primeira rodada, Zé, tem alguém mais querendo falar aí, não? Ninguém se manifestou até agora, nem por aceno, nem no chat. Mas Ótimo. está aberto o canal aí para quem queira fazer alguma pergunta. O seu Thiago foi mencionado, né, Thiago? Se você quiser falar um pouco. Se o Walter quer colocar alguma questão específica, Walter? Não, ia só dar uma guinada aí na conversa, para aproveitar algumas. Eu sei que o nosso grupo. Aí, estamos conversando. Está dando uma reverberação aí. O nosso grupo de pesquisa deve estar aí bastante gente, uma boa parte, mas pode estar tímido aí de perguntar. Vocês aproveitem. Eu queria dizer que vocês estão diante de pessoas assim que têm uma experiência fenomenal, né? Então, só queria contextualizar um pouquinho do que a Cissa falou e também a Adriana, para a gente continuar a conversa aqui. Em primeiro lugar, eu queria falar do que a Adriana falou. Esse projeto da moradia primeiro, né, é uma das coisas mais importantes que foram uma conquista científica mesmo. Ela citou por en passant, né, a coisa do experimento que foi feito, acho que saiu num artigo seminal, isso, acho que foi o pessoal de Maine, se não me engano, do estado de Maine, que fez esse experimento e que contradisse toda essa lógica, né, que vinha na ideia da reabilitação psicossocial na época, que primeiro você prepara a pessoa, coisa e tal, depois ela vai estar apta a assumir uma moradia. Então, chamar muita atenção para isso, porque isso é uma das coisas mais importantes, uma guinada importantíssima. E aí, a política ser pautada por isso dentro de um governo que não tem afinidade com a redução de danos, eu acho que, em parte, é porque é a complexidade mesmo da vida, né? O que a gente critica na política de saúde mental, na nova política de saúde mental, não é dizer que ela não tem pontos que são bons, todo mundo tem pontos que são bons e pontos que são ruins. A antiga política, nós também tínhamos críticas a ela. A questão é o todo, é o contexto todo, é aquele grande guarda-chuva filosófico que fundamenta toda uma orientação e que, nessa nova política, ela extirpou muitas coisas que eram pilares dessa coisa que a gente está falando aí, que a Adriana falou e que a Cissa falou. Como, por exemplo, a nova política de saúde mental fez questão de tirar da política a palavra desinstitucionalização, porque essa palavra se choca contra a ideia de você incentivar o hospital psiquiátrico. Então, são coisas assim muito na essência da coisa que fazem com que a coisa pareça assim contraditória, mas tem muita gente ali. Não é dizer que todas as pessoas do governo que estão no governo, por incrível que pareça, eu continuo acreditando que é um grupo heterogêneo. Ele é mais fundamentalista, talvez seja uma percentagem muito maior de gente fundamentalista e pouco esclarecida do que outros governos que ele tem tido aí. Esse governo parece sui generis, né? Mas eu não acredito que seja 100%. Sempre tem alguém lá dentro, tem uma resistência, etc. Então, essas contradições vão aparecendo. E quanto ao que a Cissa disse, para introduzir a palavra do Thiago, eu queria dizer para vocês que estão ouvindo aí, pessoal do grupo, inclusive, que o trabalho da ABRE, a Cissa falou sobre o trabalho, mas não explicou como é e coisa e tal. E a gente lê em muitos lugares, tudo a gente lê, eu sou editor de revista, eu canso de pegar artigo, que as pessoas falam do seu trabalho, como é que elas promovem a cidadania, não sei o quê, blá, blá, blá. E muitos lugares que eu já vi que não é bem isso. A pessoa pensa que está fazendo, mas não é uma coisa pontual, uma coisa da dedicação daquela pessoa, daquele indivíduo, que não chega a florescer como um grande projeto. O caso da ABRE, eu acho que ele é uma das melhores organizações
que eu já encontrei, não só no Brasil, como em nível internacional. Queria muito enfatizar isso aí, não é para puxar o saco da Cecília, ela mesmo falou, a gente se conhece há relativamente pouco tempo, eu conheci a Cecília em 2017, mas eu, depois que conheci a Cecília, além de ser essa pessoa competente, simpática, generosa, boa de tratar, e eu resolvi fazer o meu pós-doutorado em 3 instituições, e uma delas foi a ABRE. Então, eu vi a ABRE por dentro, eu fiquei lá em São Paulo 1 ano, dividi meu tempo entre a ABRE, a Unicamp e a Universidade de Yale. E eu conheci por dentro, e o trabalho feito lá é realmente um trabalho de promoção de cidadania, como eu vi poucos no mundo, em termos de um grupo, em termos de uma organização, em termos de uma instituição. Queria chamar a atenção para isso, para o pessoal, principalmente do meu grupo aí, e o pessoal que está ouvindo, entender de que nós estamos falando. Então, muita essa coisa de superar o usuário, e nós estamos tratando agora com pessoas iguais, com cidadãos, com protagonistas, com pessoas que estão trabalhando como todos nós, às vezes não no mesmo grau de competitividade de mercado, mas, por exemplo, o Wagner falou aí do CDF. CDF é a Comunidade de Fala, que é um dos projetos interessantíssimos que foram trazidos aqui para o Brasil, e que a ABRE foi uma parte dele, adotou esse projeto, e a partir daí também teve pessoas com grande capacidade de se expressar em público, etc. Então, eu queria colocar isso em contexto para poder dizer que a fala da Cecília é muito importante, porque isso poderia ser o que a Cecília, com seus colegas aí, fez na ABRE, poderia ser expandido para uma política. Essa é a questão que ele está colocando. Assim como a moradia, primeiro, deveria ser uma política importante, e apesar das intenções ali expressas, ela não é. E tanto é que você teve uma coisa fantástica aí, no mau sentido, que foi agora com o coronavírus, um dos elementos de governo dizer que ele não conhecia, 25% da população brasileira é invisível para o governo. Eles não sabiam que existia 25%. Olha o que é isso, gente. Pensa nisso. Não sei se vocês ouviram esse negócio do cara da Caixa falou isso. Tem 25% da população brasileira que ele descobriu que era invisível, eles não sabiam que existia. Como é que você, dentro de um governo, você ignora a situação de 25% da população? Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros é vulnerável socialmente, ou não tem água corrente, não tem esgoto, não tem casa, está jogado na rua, ou está com doença que não pode tratar. É 1 em cada 4 brasileiros. Isso eu ainda acho que é pouco, talvez seja mais. E o governo não sabia disso, se mostra surpreso. Então, como é que você vai fazer uma política? Como é que essa política de moradia vai funcionar, por exemplo, ao lado de uma política de abstinência? Que a exigência do Ministério da Saúde, o que está colocado na nota técnica, está colocado nas portarias, é que a orientação não é mais a redução de dano, a orientação é a abstinência. Então, por mais bem intencionado que seja o projeto, a contradição vai ser muito grande. E é isso que ele está a fim de discutir, querendo que ela dê certo. Nós não estamos aqui para dizer, eu sou contra porque é o governo que está fazendo. Não estou nessa. Mas a gente está fazendo uma análise de que, olha, num lugar que você vai tentar fazer uma moradia primeiro, cujo um dos pilares para funcionar é a pouca exigência, mas você vai obrigar a pessoa a ser abstinente, o que vai acontecer? No dia que o cara tomar um trago, ele perde a moradia? No dia que o cara chegar bêbado ou ter uma recaída, aí bota ele para a rua? Como é que vai ser esse negócio? Vai ser muito complicado mesmo. Então, aí eu só queria fazer essas pontuações do que foi falado até aí, para não perder de vista, que foi muito importante, que a Adriana falou, e a Cissa, para introduzir a palavra do Tiago aí. Tiago. Não, eu acho que também acho super interessante a gente conversar hoje, estar pensando, né, esses pontos, trocar essas experiências, e o que eu vejo que eu particularmente também tenho aprendido bastante, também particularmente também em relação a estar próximo aí do pessoal da ABRE, e até a Cissa comentou, né, Cissa, eu
conheci vocês, eu estava terminando a faculdade, né? Então, é um movimento que eu venho acompanhando em alguns momentos da minha vida mais presentes, alguns momentos um pouco mais observando, e agora caindo de cabeça cada vez mais nesse sentido da prática e de buscar esse processo de construção, e que eu vejo que esse é um processo que a gente vai construindo com esperança e com o tempo, né? Eu acho que isso é super interessante porque as coisas, né, quando a gente vai falando sobre a política, sobre os movimentos e os modelos em saúde, a gente vê que muitos modelos eles vão surgindo da prática, vão sendo observados, ganhando evidências, e ao mesmo tempo aquilo começa a se tornar e ter uma amplitude para outras dimensões políticas ou mesmo diretrizes, né? A Cissa citou um dos movimentos aí que a gente tem estudado, eu também particularmente, que é a questão do recovery, né? Digo movimento porque ele também vem se tornando uma política pública em diversos países, né? Da Europa, da América do Norte, e ampliando para outros até continentes, que justamente traz essa mudança, né? A pessoa que tem a experiência, ela também é um especialista da vivência dela, e ela tem esse lugar, né? E esse lugar é validado. E quebra aquela modelo tradicional de que o profissional de saúde deve dirigir ou comandar o cuidado, ou como as coisas devem ser encaminhadas, né? E eu acho que é uma quebra de paradigma que me fascina muito, sabe? A gente aprender como que a gente, né? E aí eu falo tanto do meu ponto de vista enquanto profissional e também enquanto familiar, né? Eu tenho pessoas na minha família que têm transtorno mental. Eu acho que essa experiência faz da gente entender esses modelos, o quanto que isso é uma potência muito grande, né? Da gente acessar, criar relações mais horizontais. E eu acho o que a Cissa falou super interessante, né? A importância das pessoas que têm a vivência se colocarem e assumirem um lugar, né? Grande que possuem, né? E não pequeno, né? A Cissa trouxe essa questão no sentido de quanto que a pessoa, quando fica presa, né, nesse lugar, às vezes, da doença, isso é um lugar muito pequeno para a vida dela, né? Então, ao mesmo tempo, embora a gente esteja pensando e aqui discutindo sobre política, né, a lei, a questão da nossa prática em termos de diretriz de saúde pública, o papel importante da gente estudar esses movimentos e dar um nível de e começar a trazer isso para um nível científico para que a gente coloque o que está acontecendo e que isso comece a ser validado de alguma forma e também comece a ser ganhar, né, uma amplitude no nível de políticas, né, de diretrizes. Então, eu acho que a princípio era uma questão aí que eu queria contribuir. E aí até aproveito, né, acho que a fala, um dos movimentos e que a gente criou aí, a gente tem um grupo que a gente tem chamado Rede Recovery Brasil, que é uma discussão que junta então pessoas que têm a experiência, né, são profissionais, pessoas que têm experiência vivida, e a gente quer justamente criar iniciativas e trazer esse modelo, discutir, trazer esse modelo que ainda não é conhecido, né, ainda pouco conhecido aqui no Brasil. E a gente vai abrir um evento aí, né, já estou convidando a todos. A gente vai fazer a divulgação ainda hoje já, quinta-feira, às 7 horas. Se vocês quem está aqui, né, a gente tem aí um nível de conhecimento aí, um com o outro, a gente vai compartilhar o link e a gente vai conversar sobre esse processo, do que é o recovery, que lugar que a pessoa, né, com experiência vivida ocupa nesse cenário, e o quanto que isso também tem transformado aí todo o contexto aí em outros países, e como que a gente já pode começar a trazer isso para cá, e já tem sido, né, Cissa, pela experiência e o pessoal da Abre que está aqui, isso já vem acontecendo. Então, isso eu acho que é super bacana.
Bom, você quer falar? Tem uma pessoa que escreveu aqui no bate-papo dizendo que ela gostaria que a gente falasse um pouco mais dessas experiências que deram certo, né? Que são utópicas até um certo ponto, né? Mas que têm indicado, né, possibilidades. Eu acho que você pode falar um pouquinho, Zé. Então, eu acho que essas políticas, na verdade, eu posso falar da minha própria experiência mesmo, né? Eu sou usuário e eu acho assim que eu tive na Abre um canal de poder explorar as minhas potencialidades, né? Eu conheci a Abre em 2003, a Abre foi fundada em 2002 e junto com a Cecília Vilares, especialmente o Jorge Cândido de Assis, eu fui introduzido nesse movimento e depois eu vim entender que era um movimento muito maior, que é o movimento de recovery, né? Então, a gente foi desenvolvendo uma série de ações, que antes ações eram diretamente dirigidas, supervisionadas pela CISA, mas ela sempre deu muita autonomia para a gente. Nós tínhamos grupos de estudo, grupos de criação de textos. Em 2005, também com o apoio da CISA, de uma outra terapeuta ocupacional, Fernanda Pimentel, nós fundamos o grupo de acolhimento para pessoas com esquizofrenia, um grupo que existe até hoje. E depois, em 2015, eu até queria passar a palavra depois para o Caio, caso ele queira falar da comunidade de fala, e Caio e eu fomos os responsáveis por coordenar essa iniciativa, que foi trazida dos Estados Unidos pelo Richard Weingarten, né? Que é um usuário também, um ativista, um educador, um jornalista, uma pessoa, professor de Yale, inclusive, né? E em 2016 fundamos o LACA, que é um guarda-chuva de workshops, de oficinas artístico-culturais, e que essas duas iniciativas últimas, né? Tanto o grupo de acolhimento inicialmente, em 2005, como o LACA, eles serviram de esteio para a minha dissertação de mestrado, que eu estou desenvolvendo agora junto à Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Então, eu acredito que sou uma prova viva de que é possível, dentro das utopias, dentro da experiência realista, que o próprio Cissa comentou, que o Jorge trouxe esse conceito, né? A esperança que é possível dentro das limitações que a doença nos impõe, mas que não impede que nós possamos ter um caminho de potência mesmo, de brilho, de protagonismo, né? Então, o Caio, que na verdade eu queria até passar a palavra para ele falar um pouquinho da comunidade de fala. A gente está com o tempo, inclusive, já um pouco restrito, né? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida em relação a isso, a gente depois esclarece. E o Caio já está aí para falar um pouquinho da comunidade de fala, que foi esse projeto que foi trazido em 2015 e que nós vamos, inclusive, dia 27, dia 24 de maio, o Dia Internacional da Esquizofrenia, dia 27 nós vamos ter uma palestra com uma pessoa de Portugal e eu, aqui do Brasil, fazendo uma live também, uma palestra que a gente oportunamente vai passar o convite. Passo a palavra para o Caio, então. Muito obrigado. Eu, inclusive, amanhã eu vou conversar com o Richard, tem uma notícia importante, acho que bacana para compartilhar. Foi aprovado como projeto de extensão na Universidade Federal de Ouro Preto. A gente vai fazer uma CDF online. Então, isso vai ser um desafio de trabalhar junto com os estudantes e com o professor Aislan, que é ligado à Brasme também, ao movimento bem bacana dos usuários. E eu fiquei muito empolgado porque antes da pandemia, essa nossa primeira multiplicação solo aconteceria, né? Só que, infelizmente, acabou vindo o Covid, o projeto foi suspenso, a gente começou a trabalhar muito através das redes, que eu acho que é uma coisa importante para quem é profissional de saúde mental, inclusive. Eu vi uma dificuldade muito grande das pessoas, dos usuários, dos portadores, terem acesso à facilidade também, porque eu acho que é uma forma que a gente vai poder trabalhar e atingir lugares que a gente nunca atingiu. Então, hoje, a comunidade de fala, basicamente, é um projeto onde a gente existe uma metodologia para ajudar os usuários que estão em processo de superação, para que eles narrem suas histórias, que eles se apropriem desse espaço, que eles possam contar sobre os momentos difíceis, sobre as formas de tratamento, sobre os sonhos, as esperanças e de outros temas.
Então, eu convido para quem não conhece, eu vou deixar aqui embaixo a nossa página no Facebook. E dia 27 a gente vai ter essa apresentação junto com o pessoal de Portugal. E eu estou muito contente, porque agora eu vou ter que me preparar, porque fazer um trabalho desse via EAD vai ser um desafio, mas a gente está aí para quebrar os desafios. Então, se a comunidade de fala quer chegar em outros estados, talvez a gente não vai estar presente, mas a gente vai poder conseguir chegar, e esse vai ser um grande piloto. O Zé não sabia disso, a Cissa também não. Isso saiu hoje. Eu queria falar com o Richard amanhã para poder avisá-los, né? Até mesmo em respeito à hierarquia. Então, eu acredito muito nesse trabalho, e ele tem feito muita diferença, não só na minha vida, mas das pessoas que estão participando. Então, a minha fala é essa. Eu agradeço a participação. Caio, convida para o dia 25 também a palestra da Verinha com o Murilo. Divulga. Tá, não. Como a gente tem algumas atividades, eu vou botar a página aqui. Então, todas essas datas importantes, o Zé vai poder compartilhar no grupo, e na página vocês vão poder seguir a gente. Obrigado, Zé. Então, tem alguém inscrito aí para falar, Zé? Alô? A princípio não, Walter. Na verdade, não tem, mas caso alguém queira falar... Oi, Fábio, pode falar. Eu queria trazer de volta um pouco a Adriana, porque a Adriana falou... A Adriana está por aí ainda, né, Adriana? Está ouvindo? Tô sim. Adriana, você falou que em Brasília vocês chegaram a fazer uma experiência, se eu ouvi bem, assim, com a questão do moradia primeiro, né? E, ao mesmo tempo, o pessoal de rua, do CAPS, que é atendido pelo CAPS-AD, deve estar sendo alvo, objeto assim, desses projetos, desses programas. E aí toda a discussão que nós estamos fazendo aqui, que a Cecília puxou, é como é que a gente ajuda, como é que a gente coopera com as pessoas para que elas atinjam um grau de cidadania, que na Abre é feito de uma certa forma e trabalha, a princípio especificamente com um certo tipo de público, né? São as pessoas com esquizofrenia, mas agora não só, tem outras pessoas também que não têm diagnóstico de esquizofrenia lá, que eu sei. E como é que e a Abre conseguiu ali, junto com eles trabalham, não falaram profundamente, mas trabalham junto com algumas outras entidades, com o Proesc, que tiveram uma costura que permitiu também, a partir do esforço muito concentrado, promover a cidadania. Como é que você vê o movimento em Brasília, onde você está como profissional, você vive, você transita ali no governo do Distrito Federal e tudo, tem as relações. Como que está esse movimento de promoção de cidadania? Como é que ele é falado? Ele é discutido em Brasília? Você vê as pessoas aqui discutindo todo nesse foco. Dá um pouquinho de oportunidade para a gente entender um pouquinho como é que está o panorama da saúde mental em Brasília hoje, tendo como contexto essa ideia de promoção de cidadania e como é que a política está atingindo isso. Não sei se eu consegui formular a minha pergunta, mas queria trazer você para essa discussão um pouquinho também. Acho que sim. E era um dos pontos que eu queria conversar. Para mim é super interessante escutar a Cecília, o Caio, né, que estão trabalhando com o recovery, porque acho que a gente fala pouco mesmo sobre o recovery no Brasil, e eu, quando comecei a estudar o Housing First, o recovery é um dos princípios do Housing First. Ele não é, eu acho que eu passei esses 2 últimos anos lendo muito sobre Housing First para tentar fazer uma análise dessa experiência que a gente implantou aqui, tentar fazer também uma análise crítica de como o Brasil recebe esse modelo, e porque a gente às vezes, eu acho que recebe os modelos, programas, projetos internacionais, né, assim, com uma marca, e o Housing First ele tem esse problema porque ele tem essa marca. Ele é muito bom, claro, mas ele vem com essa marca e parece que ele nasceu do nada, e ele não nasceu do nada. A experiência positiva do Housing First, inclusive, ela é positiva porque ela se baseia no recovery, ela se baseia na redução de danos, que são experiências que já vinham dando certo. Eu acho que o Housing First faz, e que para mim é o que tem de mais potente, eu acho que é a leitura
nesse momento, inicialmente, que a gente mais poderia e deveria aprender é esse encontro da redução de danos com o recovery, com esse encontro um pouco maior, de fato, do cuidado em álcool e drogas com cuidado transtorno tradicional, como a gente chama, né? Que aqui ele é um pouco repartido, ele é repartido em outros lugares, mas acho que no Brasil ele eu percebo isso quando a gente traz, né, traz esse modelo para cá, se discute ele e não fala um pouco de onde ele surgiu, né? Então, ele tem esse guarda-chuva. O guarda-chuva dele é a reabilitação psicossocial, que é recovery, para mim, é uma radicalização da reabilitação psicossocial, é um avanço, né? É um outro paradigma, não é a mesma coisa, é muito parecido, mas acho que ele radicaliza um pouco mais a cidadania, radicaliza mais a questão da participação, eu acho que isso é legal. Pouco também importa os nomes, eu acho que essa é uma outra questão, porque a gente, né, traz o moradia primeiro para discussão, por exemplo, dentro da assistência social e usa os nomes em álcool e drogas, a gente usa muito o termo, por exemplo, baixa exigência, que eu acho que no transtorno mental também utiliza, mas um pouco menos, e da própria redução de danos, da discussão de a diferença ou as proximidades entre redução de danos e reabilitação psicossocial, que é o termo que a gente mais utiliza aqui. Mas eu acho que o mais interessante é que a gente precisa, na moradia, fica muito claro que eu acho que a gente precisa aprender, por exemplo, com a experiência que a Cecília está falando. A gente precisa aprender, né? Eu acho que o aspecto que eu vi da experiência de Brasília, já acabou esse projeto, aí tentando responder um pouco a Daiane, ele foi um projeto piloto, ele durou só 14 meses, tem outras experiências de housing inspiradas no Housing First acontecendo no Brasil, algumas financiadas inclusive pelo governo federal, pelo Ministério da Cidadania. Porto Alegre está acontecendo, Curitiba está acontecendo, não com financiamento do governo federal, mas bem pequeno, para 5 pessoas, sendo tocado pela sociedade civil, pela Caritas, e tem alguns outros lugares, Campinas, fiquei sabendo que Campinas tem unidade para mulheres grávidas em situação de rua, usuárias de drogas, que também estão fazendo isso, mas eles foram projetos pilotos. Acho que também precisa ter muito cuidado, por isso que eu digo que ele é inspirado no Housing First, ele se aproxima do princípio, porque o Housing First, com essa marca e com esse nome, ele tem, de fato, uma série de critérios, né, que são utilizados para se dizer que é Housing First. Então, eu acho que o Housing First ele pode ser entendido tanto como um método, uma metodologia, um quadro mesmo que vai falar, olha, a equipe precisa ser essa, precisa ser assim, assado, mas ele também é um princípio, de fato, esse princípio de moradia primeiro, de falar que isso é necessário. Eu acho que aqui no Brasil, o que a gente está fazendo nessas experiências se aproxima mais de tentar implantar o conceito, né? A gente até mesmo o governo federal, quando ele propôs o financiamento, ele não propôs o financiamento com essa caixa de ferramentas metodológicas fechadas que foi testado nos Estados Unidos, enfim. E toda a discussão para os criadores do Housing First, eles falam que isso é muito importante, até por conta eu digo, não, isso também está escrito, que o grande impulso que o Housing First teve, eu acho que isso também a gente precisa aprender, o grande impulso que ele teve para ser implantado nos Estados Unidos e para ser um paradigma dentro do atendimento de população em situação de rua no mundo todo, foi a evidência científica, foi o que o Walter falou. Ele tem um conjunto muito grande, muito robusto de evidência científica nos países que foram implantados, que sustenta de fato a divulgação dele como uma plataforma positiva. Eu acho que isso a gente, né, precisa aprender no geral aqui, né, de como que a gente de fato pega experiências que estão funcionando e a gente une de fato aquela discussão que, enfim, não é nova, mas é sempre importante, de unir o que está sendo feito, como a Cecília falou, dentro da sociedade civil, e dentro dos próprios serviços, e tentar produzir, de fato, junto com a academia, evidências que sustente isso. Então, lá, uma coisa muito interessante em Brasília, que eu tenho vontade de falar assim, como que a gente faz para colocar abre, para conversar com... Eu sei que são públicos muito diferentes, população em situação de rua, mas que usa droga, a questão da droga, mas na rua, e isso os dados dos Estados Unidos mostram, e os nossos também, das pessoas que a gente colocou aqui, as 22 pessoas que a gente colocou nas casas, foram só 22,
Na rua, o uso de droga muito intenso, ele não vem sem um sofrimento psíquico intenso também, né? Ele, às vezes, isso está muito junto, né? A gente tem muita gente que usa muito droga, mas também tem esquizofrenia, gente que usa muita droga tem transtorno bipolar, gente que... Na droga, isso está mais complexo, né? A coisa está mais junta ali, o negócio está... Então, a gente teve pessoas nesse projeto, por exemplo, a gente teve 2 casos de 2 pessoas com esquizofrenia e um caso de uma pessoa com transtorno bipolar, com uso de droga muito pesado, que a equipe não conseguiu, Walter, teve muita dificuldade em fazer o que você falou. A gente conseguiu oferecer a estrutura, a gente conseguiu fazer com que a pessoa escolhesse a casa, ela escolheu o bairro, ela escolheu os móveis, que isso tudo faz parte tanto do recovery quanto do housing first, em princípios da pessoa decidir onde ela vai morar, se ela vai dormir na cama ou se ela vai dormir no chão, se a cozinha dela vai ser a sala, enfim, uma organização, né, de como ela está dando conta de como que ela quer naquele momento. A gente conseguiu fazer essa estrutura com um certo grau de autonomia para essas pessoas, de escolha dentro das possibilidades, mas acho que posso dizer isso, acho que isso está evidenciado na pesquisa. Mas a segunda parte que o Housing First exige, porque o Housing First não é dar só a casa, esqueci um pouco de falar isso, o Housing First ele é a casa mais o acompanhamento intensivo, que eles falam, que pode ser 1 semana, 2, 3, esse vai ser um acordo muito vinculado ao recovery também, que é um acordo do morador, da moradora com a pessoa que está acompanhando. Inclusive, não é dentro de serviço, às vezes não é dentro da casa, tem um acordo de um acompanhamento de 1 vez por semana. Mas se for mais dias, ou se a pessoa falar, não, ó, hoje a gente se encontra no café, é como esse cuidado vai ser construído. Esse apoio, essa interação, a gente fazia visitas semanais, 1 vez por semana, tentando ajudar, mas elas eram as rotas sociais, que a gente está falando, as rotas sociais eram muito pobres, a rotina da vida dessa pessoa continuava sendo pobre, a participação dessa pessoa ficava praticamente restrita à vida, ao contato dela com esse acompanhante, não era acompanhante terapêutico, esse cuidador, essa referência terapêutica. A gente não conseguiu avançar, né, na participação na cidade, na comunidade, em outras possibilidades, por exemplo, de geração de renda, nem mesmo a gente conseguiu avançar na vinculação dessas pessoas nos CAPs dos territórios. Então, teve uma questão que é complexa do Housing First. A gente tirou essas pessoas do centro de onde elas estavam ali e elas foram colocadas em casas 10, 15, às vezes 20 quilômetros de onde elas estavam. Então, era uma outra rede que precisava se organizar em um outro território muito complexo, né? Mas essa parte da interação, que era da convivência, da interação, da cidadania, da integração comunitária, da integração social, ela é muito frágil, ficou muito frágil nesses serviços, e não é diferente do que... Eu fiz uma revisão sistemática sobre residências terapêuticas no ano passado com um colega e com o professor Juarez, da Unifesp. A gente analisou os 70 artigos, toda a produção já existente, revisada, ou seja, em revistas sobre residência terapêutica. É flagrante ali. O calcanhar de Aquiles fica sendo a interação, a participação social, a cidadania, como que essas pessoas produzem, como essas pessoas participam, como que elas não ficam só restritas à vida, que é uma vida doméstica, mas às vezes, inclusive, com uma rotina de tempo e de espaço que é determinada pela cara de serviço, então deixa de ser casa e fica um serviço. Então, esse é um gargalo, assim, né? Que fala, claro que fala de quanto a nossa sociedade, as nossas comunidades têm capacidade de ser solidárias e de compreender tanto a loucura quanto o uso de droga, de acolher de um outro lugar. Acho que tem, claro, essa dimensão, mas tem uma dimensão, sim, de uma falta de formação técnica, de uma dificuldade de manejar esse cotidiano junto com o morador, que eu escuto a Cecília falar e falo assim, nossa, mas precisava juntar essas discussões, né? Assim como, por exemplo, o movimento de usuários de droga, ele poderia também se inspirar muito no movimento de usuários de saúde mental. O Cleidson está aqui, ele é uma pessoa que, eu digo que ele é meu colega de trabalho hoje. O Cleidson, ele trabalha na abordagem de pessoas em situação de rua em Brasília e eu trabalho nessa gerência também. Eu trabalho no CAPS, mas eu também trabalho na assistência social.
E ele é uma pessoa que conseguiu, eu acho que eu digo isso com clareza, ele conseguiu fazer um trânsito de tentar organizar mais os trabalhadores da saúde mental dos CAPS AD, mas a partir de uma experiência de transtorno, a partir dos grupos de ajuda mútua, a partir do aprendizado que o Eduardo, né, foi em Brasília, fez um curso. É muito diferente, né? Eu ficaria contente de estar numa conversa dessa e ter as experiências da Abre aqui com pessoas contando e ajudando a gente a pensar, como está aqui, como está José, né? sobre a moradia primeiro. Mas a gente não conseguiu dar esse passo. É triste, assim, a gente não conseguiu avançar. É claro que é um processo, mas é preciso reconhecer que a gente tem se as residências terapêuticas foram implantadas desde 2001 e toda essa evidência científica que a gente analisou mostra essa fragilidade da residência terapêutica, tá? É uma questão que a gente precisa discutir mais, de fato aprofundar, precisa trazer mais essa discussão à tona, e eu especialmente falo desse encontro, assim, como que a gente poderia ter grupos e pessoas como a Abre junto da gente fazendo esse tipo de trabalho de moradia. Era outro ganho, a gente teria outra possibilidade de acompanhar esses usuários, né? Esses moradores. Vou reforçar um pouquinho sua fala, Adriana. Olha, posso só me intrometer aqui antes? Quem que estava falando? Eu, Cleidson. Tá, então, só um pouquinho, pelo seguinte, eu tinha já uma reunião marcada para hoje, às 9 horas, então eu, assim, com muita dor no coração, vou ter que deixar vocês nesse bate-papo, mas o Tiago e o Zé vão ficar como anfitriões, que eu já os tinha colocado como anfitriões do Zoom, e inclusive tocando a conversa. Eu estou morrendo de pena de sair, Adriana, e acho que a gente, de fato, vai se encaminhando. Desde que você começou a falar hoje, que eu fui pensando, Adriana precisa vir falar na Abre, Adriana precisa vir conversar conosco. Essa questão é uma questão que a gente tem que continuar a pensar em como encaminhar alguma ação conjunta, né? O Walter falou que o que a gente está fazendo é algo que e eu acho, é construção de evidência o que nós estamos fazendo na Abre, né? Isso eu tenho certeza, né? A Abre, eu não falei, porque não ia ocupar o tempo desse encontro aqui para entrar em detalhes. Cumprido. Mas a Abre é uma ONG que já avaliou e publicou, né? E tem esse interesse, essa motivação e esse mais do que isso, eu acho que nós entendemos a necessidade de documentar e registrar e, de alguma maneira, publicar o que fazemos. Então, temos contribuído para publicações, para várias pessoas que vieram fazer seus estudos, TCCs e teses conosco. Então, isso faz, de fato, com que a gente tenha hoje uma segurança para dizer nós temos uma experiência pequena, mas robusta, né? Que é semelhante ao que você vai falando com a experiência de moradia, dentro dessa perspectiva, né? Então, eu só queria dizer assim, que eu espero que vocês continuem mais um tempo nesse papo, que a gente saia daqui hoje desse encontro promovido pelo Walter, né? E com algumas ideias para continuar a conversar e para ações futuras. Mas é isso, gente. Quero agradecer